As palavras que você fala, o testemunho que compartilha, você não percebe o quão poderoso é. O diabo quer calar sua boca. Você se lembra quando Maria estava grávida? Ela tinha acabado de receber a notícia do anjo Gabriel, que estava concebendo o Santo de Deus. E ela foi visitar a sua prima Isabel. E Elizabeth, naquele momento, estava com 6 meses de gravidez. No momento que ela ouviu a voz de Maria, ela disse: o bebê pulou ou chutou. Ao som da sua saudação, foi o que ela disse. Ao som da sua saudação, o bebê no meu ventre saltou. A mãe do meu Senhor veio me visitar, ela disse. Ao som da sua saudação, o bebê pulou. A sua boca contém o milagre de alguém. Quando você fala com alguém encorajando, você pode causar um sonho adormecido que Deus deu para aquela pessoa, uma visão que a pessoa não tem mais. Você pode fazer ela saltar. Mas se você não falar, nada vai acontecer. Até mesmo orando pela cura, se você não falar, não orar pela pessoa, nada vai acontecer. Você entende? Jesus disse no cenáculo: se pedirdes, como eu falei na semana passada, que isso quer dizer que se você exigir que seja feito em meu nome, eu o farei. Amém? Isso inclui, esse tipo de oração de exigência inclui tudo que Jesus fez por nós na cruz. Você não pode exigir o trabalho de outra pessoa. Não pode exigir o cônjuge de outra pessoa. Não. Não vai funcionar. Não funciona na área da imoralidade. Mas se você sabe que Jesus pagou para você ter saúde, porque ele levou suas doenças na cruz, agora pode ordenar que essa dor no seu corpo saia. Uma das coisas que pode fazer, se você ainda não recebeu a sua cura, é falar com a doença todo dia. Se tem um tumor no seu corpo, diga ao tumor: tumor, eu amaldiçoo as suas raízes em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja arrancado e jogado no mar. Amém? Diga ao tumor: saia do meu corpo em nome de Jesus. E se não acontecer, pastor, continue falando. Continue falando. Jesus falou com a figueira como uma lição de fé. Ele disse assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. Então Jesus falou com as figueiras: não se preocupe. O homem mais são, saudável, perfeito, falou com árvores. E a árvore morreu. Disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Amém? E a árvore morreu. Mas observe que a árvore não morreu na hora que ele falou. Porque a Bíblia nos diz que eles entraram no templo. Foi quando Jesus expulsou os vendedores. E depois, ele passou por ali para ir a Betânia, deve ter passado pela árvore. Nada foi mencionado pelos discípulos. No dia seguinte, quando voltaram de Betânia, ele deve ter ficado na casa de Lázaro, com os discípulos. Ele passou por aquele mesmo lugar. E a Bíblia diz assim no livro de Marcos: e eles passando pela manhã, tinha se passado um dia, pela manhã, Pedro viu que a árvore secou desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus disse o seguinte, no original grego, literalmente, disse assim: tenha a fé de Deus. Sua Bíblia diz: tende fé em Deus. É importante termos fé em Deus. Mas, na verdade, ele está dizendo: tenha a fé de Deus. Quando Deus viu as trevas, ele não disse: está tão escuro, ficaria mais escuro. Não, Deus chamou aquilo que ele queria. Romanos 4 diz: como Abraão copiou Deus. Deus chama as coisas que não são fisicamente visíveis. Deus chama as coisas que não são como se já fossem visivelmente, ok? Esse é o caráter de Deus, é a sua forma. Deus olhou para um homem que estava tremendo, que se escondia dos seus inimigos, chamados Gideão, e Deus disse para ele, Deus disse através do anjo: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Homem corajoso. Homem corajoso. E ele estava tremendo. Então Deus não te vê no natural. Ele te chama pelo que ele já te vê no espiritual. Posso ouvir um amém? Então todo dia fale a essa condição. Comece praticando isso nas suas espinhas. Diga: espinha, morra em nome de Jesus. E veja se acontece. Eu faço isso há anos. Amém? Eu ainda faço isso para várias partes do meu corpo. Amém? Temos que ser cristãos que falamos com os problemas. Se acha que tem um espírito maligno envolvido, não fale com Deus sobre isso. Fale com eles. Você acorda e teve um sonho ruim, um sonho que é pior do que um filme de terror, e você sentiu uma opressão durante a noite. Fale com isso. Diga em nome de Jesus. Diga: espírito imundo, seja o que estiver fazendo, oprimindo a minha vida, certo? Oprimindo meus filhos, em nome de Jesus. Deixe ela em paz, em nome de Jesus. Ou me deixe em paz, em nome de Jesus. Você me entende? Não fique parado e tolere esse tipo de absurdo. Existem poderes das trevas. Quando a sua avó dizia: eu estou cobrindo meu braço porque quando o vento vem, eu começo a sentir o meu reumatismo. Os espíritos malignos se manifestam como o vento. O Espírito Santo, muitas vezes, também se manifesta como um vento. Ruach, em hebraico, é vento. É a mesma palavra para Espírito Santo. Também, se disser ruachá, é espírito maligno. É a palavra vento. Não é um vento, é um espírito maligno. Pegue a mão da sua avó e diga: espírito maligno que está causando dor nos seus ossos, no seu braço, deixe ela agora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero ver um monte de gente orando uns pelos outros. Amém? Orando pelas suas famílias. Como tinha acabado de falar sobre uma criança autista, fale vida e restauração todos os dias para o cérebro, em nome de Jesus. Amém? Ou Parkinson. Se você é esquecido, não use sua boca contra si mesmo. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua do seu tio, da sua tia. Não é importante, igreja, o que as pessoas falam de você, mas o que você fala sobre si mesmo. O que Jesus disse, quando Pedro disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, mas foi no dia anterior. No dia anterior, pela manhã, a caminho do templo, mas não se manifestou imediatamente. Ele tinha amaldiçoado, mas começou a agir nas raízes. Então, quando você fala contra, no nome de Jesus, Jesus disse: eu farei. Começa nas raízes. E você quer que a sua cura comece nas raízes. Não adianta cortar os galhos, cortar os sintomas. O sintoma se foi, mas a raiz ainda está lá. Certo? O que Jesus falou, Jesus disse: tenha a fé de Deus. Escutem, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, eu gosto de contar quantas vezes ele falou disser. Você está pronto? Qualquer que disser a este monte. Você viu? Não fale com Deus. Deus não é só montanha. Há momentos que você fala com Deus, sim, mas quando se trata do seu problema, ele não é o seu problema. A montanha é o seu problema. A montanha pode representar qualquer coisa, uma doença. Nesse caso foi a figueira, certo? E Jesus diz: fale com a montanha. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no que ele... Tudo o que disser... Quantas vezes já disse? Ok, deixa eu citar de novo. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, está completo. Mas crer que se fará aquilo que diz. Crer quantas vezes? Uma vez. Qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar. Disser uma vez, certo?
lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer uma vez, que se fará tudo aquilo que dizer 2 vezes. Tudo o que disser lhe será feito. Nós enfatizamos tanto o crer porque não temos tanta fé, não tenho tanta fé. Mas Jesus enfatiza no dizer. Crer apenas uma vez. Porque o que diz afeta a sua crença. Eu sou sempre assim, eu sou sempre esquecido. Eu sou assim mesmo, eu estou ficando velho. Sabe de uma coisa, eu não tenho energia. Você está falando contra si mesmo. Amém? Eu não gosto dessas expressões, com todo respeito. Velho isso, velho aquilo. Por que tem que ser velho? Nós temos uma expressão para marido velho e esposa velha, literalmente. Mas até mesmo no mundo ocidental, as pessoas dizem, esse é o meu velho. Não fale o que você não quer que aconteça. Mas eu quero ter boas coisas, pastor. Então o que está dizendo? Jesus não disse que teria o que quer, mas o que você diz. Tudo o que disser lhe será feito, bom ou mal. Tem uma nova geração que não teve esse ensinamento. Você está entendendo? Ele não disse que vai ter o que deseja, mas que você vai ter aquilo que você fala. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Minha família é abençoada. Quando você lê as notícias e vê que coisas ruins estão acontecendo ao redor do mundo, problemas financeiros, inflação, escassez, as notícias sempre são que não tem suficiente. Meu Deus supre minhas necessidades. De acordo com as riquezas da sua glória, não de acordo com circunstâncias ou com a força financeira do seu país, do país que você vive, mas segundo as suas riquezas em glória. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é isso. Ele não define o tipo de falta. Você tem que preencher o que te falta. Se falta sabedoria, não vai te faltar sabedoria. Amém? Glória a Deus. É isso. É uma grande lição. Pode ir para casa. Amém? Mas se eu tiver que falar algo negativo para que a minha esposa entenda, certo? Como posso falar isso? Não quer dizer que você nunca vai falar nada negativo. Mas como Davi, você vai dizer, vai reclamar para Deus e vai dizer tudo o que está acontecendo com você. A melhor pessoa que você pode reclamar é para o Senhor, certo? Não para os outros. Quando falo de reclamar, eu não falo o que o povo de Israel fez no deserto, reclamando para Moisés. Mas quero dizer que você pode derramar seu coração para o Senhor. Existe o Selá no livro dos Salmos, certo? Selá. E não quer dizer selar. Quer dizer que ele está falando os problemas e depois tem uma pausa. Tem uma pausa. Então, ele ouve a resposta de Deus para ele. Então ele diz, mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Já pode ver a resposta afetando ele? Posso ouvir um amém? Então você diz algo e diz, mas o Senhor supre as minhas necessidades. Você pode dizer algo para sua esposa ou para os seus filhos, mas depois diz, mas você tem a mente de Cristo. Se você receber um boletim ruim, olhe para ele e diga, sabe de uma coisa, você tem a mente de Cristo. Eu me recuso a aceitar isso como seu final, como as suas notas finais, o seu padrão educacional. Não. Eu creio que você é mais inteligente do que isso. É a melhor maneira de corrigir as crianças. Fazê-los sentir que são mais inteligentes do que são. Você não chama aquelas coisas que são como elas são, mas chama as coisas como você acredita que elas vão ser. A Bíblia diz, chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é ser como Deus. Não é mentira, é ser como Deus. Deus vê as coisas antes de acontecerem. Então Deus chama o futuro para o agora. E acontece agora. Acontece no âmbito do tempo. Quando eu falo agora, a manifestação pode ser na próxima semana, no próximo mês ou imediatamente. O agora está no âmbito do tempo, mas Deus vê as coisas no Espírito e as chama. Quando eu oro por você, eu vejo o suprimento abundante nos céus.
Existem membros, existem cérebros. Amém? Não gosta do seu cérebro? Peça por um novo. Eu creio nisso. Eu vejo braços, eu vejo pernas para pessoas que querem uma nova perna. Eu vejo novas rótulas dos joelhos. Eu vejo ossos e todas as estruturas prontos para serem tomados. Sim, foi isso que Deus disse, sabe? Não tem falta de nada no céu. Tudo que você precisa é de acordo com as suas riquezas em glória. Amém? Glória a Deus. Ok, vocês sabem que a pregação já começou, certo? Esse ensinamento aqui é do cenáculo. Ele diz, se você exigir alguma coisa em meu nome, eu o farei. É diferente da outra oração que ele fez no cenáculo. Até agora não pediste nada em meu nome. Tudo que pedirdes ao Pai. Agora ele está falando de pedir para o Pai. Em meu nome, ele vos dará. Não eu farei, Jesus, mas o Pai dará para vocês. São coisas que você não tem certeza. Por exemplo, você está pedindo a Deus por sabedoria, qual faculdade ingressar, ou em qual carreira entrar, o que devo fazer hoje para lá e para cá. Essa oração cobre tudo isso. É uma oração que cobre tudo, que tem a ver com a obra completa, mas não tem certeza exatamente do que deve fazer. Certo? Pedir por sabedoria é um bom exemplo. Não pode falar, em nome de Jesus, eu ordeno que sabedoria entre no meu cérebro. Na verdade, é uma oração que o apóstolo Paulo orou. Eu vou mostrar para vocês. Está pronto? Ok, vamos para as Escrituras. Isaías 11. Isaías 11 fala sobre o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos com tempo. Ok? Mas eu vou terminar na hora. Não se preocupe. Se não tivesse mais tempo, seria tão bom, tão bom. Amém? Como se estivesse apaixonado. Você quer que o tempo pare. Fica 2 horas namorando e fala, uau, 5 minutos? Depois de um tempo, tchau, 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 tchau. Tomam uma distância um do outro e dizem tchau. Não querem se separar. Ainda está apaixonado pelo seu cônjuge? Depois de tantos anos não consegue falar tchau? Bebê. Ainda fala bebê ou querida? Ou é só tchau? Amém? Irmão, aprenda a amar com as suas palavras, não somente com o seu corpo. Pregue mesmo, Pastor Prince. Porque brotará um rebento ou ramo do tronco de Jessé. Jessé, você sabe, foi o pai de Davi. De Davi veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência. E o Espírito de conselho e de fortaleza. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Olha como o Espírito Santo é retratado. 7 Espíritos de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, você tem 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus diante do seu trono. Não quero que pense que tem 7 Espíritos Santos. Não. Eu acho que é uma expressão do sétuplo. E a Bíblia interpreta a Bíblia. Temos o texto aqui em Isaías 11 que nos diz que o Espírito do Senhor se manifesta de 7 formas. Ok? Primeiro temos o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, Yahweh, é o seu nome. Repousará sobre Jesus. O Espírito de sabedoria e de inteligência. Então temos aqui 2 e 3, certo? Sabedoria e inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. E depois o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Nós nos acomodamos em sermos batizados com o Espírito Santo e é isso, não tem nada mais para nós. Não, Deus tem muito mais. Quando diz na Bíblia que você vai ser cheio do Espírito Santo, eu creio que é isso. E também, alguns de nós precisamos que o Espírito de sabedoria e revelação flua. Alguns estão em áreas em que seu trabalho é mais físico.
Você fica mais cansado e tudo isso, enquanto os que usam a cabeça precisam de mais sabedoria. E Deus sabe disso. Você sabia que essa sabedoria é manifestada pelo Espírito Santo? E essa fortaleza também é manifestada pelo Espírito Santo. Sabemos que o espírito de fortaleza desceu sobre Sansão. E o que aconteceu? Um homem comum se tornou um homem extraordinário. A propósito, eu não acredito que Sansão foi um homem forte, um homem musculoso que levantava peso, com bíceps grandes e que tinha uma barriga de tanquinho. Eu não acredito nisso. Era um tanquinho dentro do outro. Eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele era uma pessoa magra, de cabelo comprido. Quando ele fazia coisas tipo despedaçar um leão, quando o leão veio contra ele. Quando ele levantou os portões pesados da cidade de Hebron. Qualquer pessoa que olhasse para isso diria: isso é Deus. Deus desceu sobre ele. Se visse alguém forte fazendo isso, você acreditaria? Eu não acho que os filmes são precisos, porque Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Para que Deus receba a glória. Quando o exército de Gideão era muito grande, Deus disse: eu não posso te dar a vitória contra os seus inimigos com esse número de homens. Tem muita gente. Você vai se vangloriar, ficar orgulhoso depois da vitória. Vai pensar que foi você e não eu. Então Deus reduziu o exército para 300 contra dezenas de milhares de inimigos, para que todos soubessem que quando Gideão vencesse com os 300, era Deus. Amém? Amém? Assim como alguém que era gago, não no ensino primário ou secundário, mas no ensino médio, e agora está pregando para você. Amém? É pela graça de Deus. E se Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. Glória a Deus. Ninguém pode se gabar da sua própria força, da sua própria capacidade. Um dos motivos das pessoas não gostarem de depender ou serem cheias do Espírito Santo é que elas dizem: eu não preciso do Espírito Santo. Eu posso fazer sozinho. Jesus disse: está em mim e eu em vós. Vamos ler o versículo. Foi no cenáculo. Eu vou ler todo o texto para vocês. Depois voltamos para os 7 Espíritos de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava falando que já estamos salvos, não precisamos tomar banho. O banho da regeneração não precisa tomar de novo. Você nasceu de novo e não precisa tomar outro banho, ok? Já está perdoado de todos os seus pecados de uma vez por todas. Agora, o que você precisa é que seus pés, a sua caminhada que fica contaminada, você sai lá fora e escuta coisas que não deveria ouvir, vê coisas que não deveria ver. E você fica sujo, se sente impuro. As pessoas falam coisas profanas e você se sente impuro. Como se livrar disso? Jesus diz: pela lavagem da água da palavra. Amém? Então, ali no cenáculo ele demonstrou isso. Você viu na minha primeira pregação do cenáculo? E aqui ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que significa a lavagem dos pés? Eu falei que tinha um significado espiritual. Ou então, Jesus não teria dito aos discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vão saber depois. A parte física eles entendiam. Então era espiritual. É Jesus todos os dias nos lavando com a sua palavra. Você está sendo lavado pela palavra agora. Lavado com a água da palavra. Sabia disso? Toda a sujeira da semana está sendo lavada. Por isso, se não vier à igreja por uma semana como Tomé, Jesus apareceu no domingo e Tomé não estava lá. No outro domingo, quando Jesus apareceu, ele se tornou um crente incrédulo. Certo? Até lá. A semana inteira eles falaram que viram Jesus e Tomé disse: eu não acredito até colocar meu dedo nas suas mãos, até colocar o meu dedo no seu lado. Certo? E Jesus apareceu e disse para ele: não sejas incrédulo, Tomé. Vem, põe aqui o teu dedo. E o que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele não aceitaria aquilo da parte de Tomé. Mas ele é Senhor e Deus. Glória a Deus. Ok? E ele disse: está em mim. Esse é o ensinamento do cenáculo. Está em mim e eu em vós. Foi a primeira vez que Jesus falou isso.
no cenáculo, para nos dizer da unidade que ele tem conosco. Você sabia que a videira não tem um tronco? Você já viu uma videira com uvas? É de onde as uvas vêm. E ela é como o que chamamos de trepadeira. É uma planta que é uma trepadeira. O que acontece é que ela cresce em uma coisa chamada treliça, e a treliça tem a forma de uma cruz. É como uma cruz, ok? E a videira cresce em volta da treliça, mas esses cachos de videira são chamados videira. Mas é composta de ramos individuais. Você entende? As pessoas pensam que Jesus disse: eu sou a videira, eu sou o tronco, e vocês são os galhos, vocês são os ramos. Não, não pense em uma árvore, pense em uma videira. A videira é uma trepadeira. Então se colocam treliças e a videira cresce em volta. Então ele disse: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, vocês os galhos. Então, quer dizer que ele é o tronco? Não. Todos vocês juntos, eu sou todos vocês. Vou explicar melhor. Eu sou todos vocês juntos. Essa é a igreja. A igreja é chamada do corpo de Cristo. Ah, pastor, essa verdade espiritual é incrível. Mas se você tem olhos para ver, ele está se referindo que nós somos os membros. Paulo disse o seguinte, no Novo Testamento, não no Antigo, que nós somos membros do seu corpo, escute, da sua carne e dos seus ossos. E eu te digo que sua carne e ossos são saudáveis. Quanto mais você se identifica com ele, mais você tem saúde e plenitude. Nesse lado da vida, nesse lado da nossa vida eterna, nós temos vida eterna. A morte para nós é um incidente, se acontecer. Estamos esperando o arrebatamento, amém? Então, ele está dizendo que todos vocês juntos me compõem. Ele se escolheu colocar, de agora em diante, identificado com todos nós. Vocês se lembram quando Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, talvez o maior dos apóstolos, certo? Ele, na verdade, perseguia os cristãos, certo? Ele foi até a Síria, na cidade de Damasco, a cidade mais antiga do mundo, e lá, no caminho para lá, ele literalmente caiu do cavalo. Talvez essa expressão tenha saído disso, ele caiu do cavalo. E ele ficou cego por 3 dias. E um homem crente chamado Ananias veio e orou por ele. E ele voltou a ver. E o nome desse homem, Ananias, significa graça de Deus. Hanania. E a primeira coisa que Paulo, o legalista, fariseu dos fariseus, a primeira coisa que viu foi a graça. Podemos dizer que a graça abriu seus olhos. Amém? Mas você se lembra que quando ele caiu do seu cavalo e a glória de Jesus brilhou, a Bíblia diz mais brilhante que o sol. Você pode imaginar por quanto tempo você pode olhar para o sol? Não pode. Essa glória era mais brilhante que o sol, por isso ele ficou cego por 3 dias. E ele disse, quem és, Senhor? Ele sabia que era o Senhor. E o Senhor disse, eu sou Jesus. Olha como ele se apresentou. Eu sou Jesus, o Todo-Glorioso. Não. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A quem tu persegues está no tempo presente. Quem tu estás perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Uau! Mas Jesus está no céu. Quando ele ressuscitou, ele voltou para o céu fisicamente. E um dia ele vai voltar fisicamente. Então, ele está no céu, como ele pode dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues? Porque quando você fere o seu corpo, você o fere. Escute, quando eu te abençoo, eu abençoo ele. Eu digo, bendize a minha alma ao Senhor, mas ele é que faz por mim. Quando você dá um copo de água fria para outra pessoa que é um crente, só um copo de água fria, de modo nenhum perderá seu galardão. Perguntaram, quando te vimos nu e te vestimos? Foi quando você viu alguém pobre e nu e o vestiu?
e visitou aqueles que estão na prisão e tudo isso. Essas pessoas que são crentes, o contexto ali é para a nação de Israel, os crentes entre eles. Mas o princípio permanece o mesmo. Ele está dizendo: o que fizer por eles, o mínimo que fizer, está fazendo por mim. Não será esquecido. Nós somos um. A circulação sanguínea no seu corpo viaja por todo o corpo, e se uma parte dói, todo o corpo dói. Você tem uma dor de cabeça e tem vontade de dormir. Você quer deitar se puder. Por quê? Porque afeta tudo. Mas nem tudo está sofrendo aquela dor, como na sua cabeça, mas afeta todo o seu corpo. Então não vamos ter ciúmes uns dos outros. Amém? Eu não estou falando somente da nossa igreja local. Isso é para todas as igrejas que se expressam como uma igreja local. Mas também internacionalmente, a Igreja de Cristo aqui em Singapura e em todo o mundo. Não tenhamos ciúmes uns dos outros. Vamos orar uns pelos outros. Porque a honra de uma pessoa é a honra de todos. A vergonha de um, aquela pessoa é uma vergonha. Todos sentimos a dor. Todos somos afetados. Ok? Esteja orando pela igreja como um todo. A igreja hoje, e eu falo profeticamente, está sob perseguição, certo? Porque o diabo sente que Deus está fazendo algo. E eu creio que a glória do Senhor vai se manifestar nesses últimos dias sobre a igreja. E eu digo sobre a igreja, mas a glória manifesta vai ser vista na igreja. E Isaías 60 vai se cumprir. Vai acontecer num momento de escuridão, não vai acontecer depois do arrebatamento, não vai acontecer no milênio, porque Jesus vai estar aqui, não vai ter escuridão, muito menos escuridão intensa, escuridão densa. A Bíblia diz: durante um tempo de escuridão, as pessoas virão. Pessoas importantes, reis, rainhas, até a riqueza dos gentios, a Bíblia diz que vão vir. E seus filhos e filhas, salvação virá de longe. Quando a glória do Senhor, tudo depende do primeiro verso, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, e a sua glória se verá sobre ti. Eu te digo o que está acontecendo, eu sinto que estamos entrando nessa fase. Deve acontecer antes do arrebatamento. Eu falei para vocês do meu sonho, que Jesus voltando era como a Arca da Aliança voltando. Certo? E a última parte, os últimos passos eram bem rápidos. Eu falei: pause o vídeo no meu sonho. E o Senhor disse: eu estou voltando rapidamente. A palavra é de repente. Pode ser usada para tempo ou de repente. Quando acontecer, uau, eu me sinto tão bem, me sinto bem. Me sinto tão bem, é como se eu estivesse tão vivo. E eu olho para você: é você mesmo, Pastor Henry? Você está tão jovem, o cabelo preto, não usa óculos. O que aconteceu? Ele vai dizer: olhe para você, Pastor Prince, seu rosto melhorou. Amém? Todos nós vamos parecer Mr. e Miss Universo. Pode não ser politicamente correto, mas é isso que quero dizer. Vai acontecer. Amém? O que o diabo está fazendo é confirmando as Escrituras. Amém? Eu sou a videira, vós as varas. Ele não disse para você tentar ser uma vara. Você já é. Uma das coisas que aprendemos na vida cristã é que não devemos tentar ser o que já somos. Nós já somos. Eu sou a videira, vós as varas. A mesma vida que flui em mim, flui em vocês. A mesma paz que eu tinha quando eu estava dormindo no barco. Amém? Quando o homem endemoniado veio na minha direção, eu tinha plena paz. Quando vieram me prender e eu disse: eu sou, e eles caíram, a paz que viram em mim, essa paz flui para vocês, porque eu sou a videira e vós as varas. Na verdade, ele diz que os galhos são parte da videira, que manifestam fruto, para as pessoas verem e desfrutarem. O fruto é para você olhar a sua beleza e para desfrutar. Não é para ficar pendurado no galho. A propósito, eu vou falar rápido. Ele diz: vós dareis fruto, e mais fruto, e muito fruto.
na versão King James. Você pode ver ali que fruto pode ser um fruto. Alguns frutos são frutas, mas depois mais fruto. Depois da palavra te limpar, depois muito fruto. Muito é muito mais, você não pode contar. Não é incrível? Glória a Deus. Ok, então, ele diz, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Nós não cremos nisso, nós cremos que sem ele nós não podemos fazer tudo. Podemos fazer algumas coisas, mas não tudo. Achamos que podemos fazer algo. Não, quando Jesus fala nada, é nada. Eu assumi a posição que eu não posso fazer nada. Posso fazer uma coisa, permanecer nele. Que é a coisa mais fácil. Se eu levo você para uma sala, eu coloco você ali e digo, fica aí, certo? Eu vou ali pegar um café. Quer dizer, fica aí, permanecer. Meno em grego, ficar. Permanecer. Mas tem uma maneira prática de permanecer na sua vida diária. Como permanecer ali? Estamos todos em Cristo, não podemos ser tirados. Entenda isso, estamos todos em Cristo. Deus te colocou em Cristo. Isso não é o permanecer que Jesus está falando aqui. Nós já estamos em Cristo, estamos nele. Essa verdade, eu chamo de verdade posicional. Gosto de chamar de realidade. Uma realidade eterna que nem você pode se retirar dela. Amém? Está lá permanentemente. Quando Jesus voltar, seu estado vai ser permanente, não vai poder pecar. Amém? Isso é agora. Ok? Já começou. Você está em Cristo, mas a maneira prática de permanecer nele é que você deve estar consciente dele no seu interior. Você quer saber como permanecer nele? Você quer saber? Vou dar uma lição rápida. A Bíblia deve interpretar a Bíblia. Tem gente que diz, muitos livros dizendo como permanecer em Cristo. Tudo isso é bom, está bem? E eu já li alguns desses livros e alguns são muito bons. Mas eles não te dão a resposta. Depois que eu termino o livro, eu pergunto, como eu permaneço nele? Eles dizem, faça o seu melhor, viva a sua vida cristã, acorde todos os dias e faça o seu devocional, passe tempo com o Senhor, ore. São coisas boas, mas Jesus não falou que essa é a chave para permanecer. A Bíblia tem que interpretar a Bíblia. Alguns anos atrás, Deus me revelou esse texto. 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Fica ou permanece é sempre estar lá. Nunca te deixa. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas. Quantas coisas? Quando Deus fala todas, não mude isso. Não quantifique, não diga, é só para coisas espirituais. Não, inclui paternidade. Amém? Inclui também como restaurar um irmão que errou. Isso também se refere a como lidar com um certo colega seu numa circunstância especial. Quando fala todas as coisas, quer dizer todas as coisas. Deus deseja a sua atenção porque Ele te ama muito. Se não fosse todas as coisas, você dependeria de outras coisas. Você dependeria de alguma psicologia, de alguma coisa ou de alguém para te ajudar, ou até você mesmo. Mas Deus quer que você dependa dele. Então a unção te ensina todas as coisas. Amém? E depois diz, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, assim nele ficareis. Contanto que você esteja seguindo a unção, você vai permanecer nele de uma maneira prática. Você entende? Encontrou a chave? A chave é a unção dentro de você. Amém? É a unção em você. Jesus não disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas? É isso, a unção vos ensina todas as coisas. Quando diz que não vai precisar que ninguém vos ensine, João está escrevendo esse versículo. Não está dizendo que não precisa de mestres. Ele está dizendo que a unção sempre está lá, ela é de Deus.
e vai confirmar para você o que é verdade e o que não é. E essa unção vai te ensinar. E quando seguir essa unção, você vai permanecer em Cristo. De uma forma prática, João está dizendo que ele permanece em nós. E nós daremos frutos. E aqui, ele não diz que não precisamos de mestres, porque Jesus, em Efésios, nos diz que ele deu dons para a igreja. Pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certo? O pastorado é um dom de Jesus. Eu sou um presente de Jesus para vocês. Os pastores da igreja são presentes para vocês. Amém? É o que a Bíblia ensina. Amém? Então, o corpo de Cristo, nos 5 dons, existe uma unção mais forte. Todos podem ensinar a Bíblia. Se tem um grupo pequeno, pode ensinar. Especialmente nessa igreja. Muitos sermões vieram dessa igreja. Até pessoas que são contra mim pregam os meus sermões, mas não dizem. Mas pegaram dessa igreja. Então, se eles fazem isso, você pode fazer também. Você já ouviu muita pregação minha e pode usar, todos podem ensinar, mas tem que estar sob submissão, tem que estar debaixo da autoridade do corpo. Não dá para tirar do corpo. Se uma célula se torna hiperativa e multiplica o seu próprio grupo, fora da função do corpo, é chamada... O quê? A doença com C. Certo? A célula ficou anormal. Tem que estar submisso. Comece um grupo, mas tenha certeza que é um grupo que tenha a aprovação dos líderes que cuidam das suas almas. Amém? Tem que ter um. Toda universidade, toda faculdade, todo campus, em todos os lugares, até no seu trabalho. E você, dessa igreja, eu estou falando com você agora, você é ungido para ensinar. Mas quando se trata de um mestre, ele tem uma unção maior. Você entende? Qualquer pessoa pode profetizar, qualquer um pode profetizar. Não direcional, mas exortação, encorajamento e conforto. Você pode até profetizar por mensagem de texto. Certo? Mas um profeta tem uma habilidade mais forte. E isso até inclui prever o futuro. Pelo Espírito Santo. É uma unção mais forte. Evangelistas também têm uma unção mais forte. Para ganhar os perdidos. Todos somos chamados para ganhar os perdidos. Amém? Você me entende? Ele não está dizendo que não precisa que ninguém te ensine. Na verdade, ele diz o seguinte. João está ensinando aqui. Ele é um mestre. E um apóstolo. João está ensinando. E como você está aprendendo? Eu estou ensinando para vocês. Então, existe uma necessidade desse dom no corpo de Cristo, certo? Não se pode ignorar o dom, mas o que ele está dizendo é que você não precisa que ninguém te diga que esse sentimento é Deus. Você sabe que é Deus. E isso é propriedade de todos os filhos de Deus. No mesmo capítulo, em 1 João 2, um pouco antes ele fala da unção de uma maneira diferente. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Viu isso? Mesma palavra, unção. A propósito, unção é crisma. Crisma, ok? Existe a palavra carisma. Era usada para pessoas antigamente que eram cheias do Espírito. Amém? Operavam pelo Espírito. Diziam que eram carismáticas. Certo? Pessoas que eram persuasivas na maneira de falar. Não sabiam que era o Espírito Santo, então diziam que eram especiais. Pessoa carismática. E se usa ainda hoje. Também se usa a palavra entusiasmo. Ele tem entusiasmo. Ele é uma pessoa que exala entusiasmo. Tem entusiasmo na sua palavra. A palavra entusiasmo vem de en, interior. Theos é Deus. É Deus dentro da pessoa. No passado, antes de existir essa palavra, eles olhavam para a pessoa que era crente e diziam, essa pessoa é cheia de paixão, de fogo, de vida. Ela tem Deus dentro dela. E virou a palavra enteos, entusiasmo. Entendeu? Ok. Você pode ficar entusiasmado. Amém, pastor, glória a Deus. Amém? Ok. Olha isso, ouça. Diz aqui, sabeis tudo. Mas depois diz, não vos escrevi, então para que ensinar?
Qual o propósito de compartilhar a palavra? Qual o propósito de tudo isso? Muitas vezes, a unção no interior, ela não tem uma voz. Tem gente que fala o tempo todo, Deus falou comigo. Eu falei para tomar cuidado com pessoa que profetiza o tempo todo. Ou sempre te diz, o Senhor me disse tal coisa. Os que realmente ouvem a Deus não ficam falando isso. Toda vez que reúno os meus pastores, eu digo, senhores, não seria bom fazermos isso? O que acham disso? Eu não digo, Deus me disse para fazermos isso. Isso seria o fim de qualquer discussão. Se Deus me falou, é isso. Certo? Não. Nenhum pastor deveria fazer isso. Amém? Eu digo, vamos discutir, vamos conversar, mas no final da discussão deve-se envolver. Não pode dizer, eu quero dar minha opinião. É na multidão de conselheiros, tem que ser homens sábios, homens reconhecidos pelo corpo de Cristo. São os pastores na nossa igreja. No final da reunião, nós dizemos, pareceu bom para o Espírito Santo e para nós. Essa é a conclusão. E temos que nos submeter, além da sua opinião, mesmo que não entenda agora. Você tem que confiar. Amém? Aqui temos um caso. Pastor, eu só me submeto a pessoas que são mais inteligentes do que eu. As minhas notas na faculdade foram muito altas. Eu não sei como dizer isso, mas eu tenho que dizer. Então, para mim, na igreja, é difícil eu ouvir pessoas com pouco vocabulário. Sua gramática também não é muito boa, pastor, mas como posso dizer isso? Esquece, eu preciso aprender a ser humilde. Eu quero te contar uma história. O meu filho Justin tem 12 anos de idade. Quando Jesus tinha 12 anos, a Bíblia diz que ele estava no templo, sentado ali, ouvindo e fazendo perguntas. Se Jesus tivesse ensinado, o sermão da montanha ali não seria apropriado, com 12 anos. Mas ele estava fazendo perguntas. É o papel da criança. A Bíblia diz que ele fazia perguntas, ouvia e fazia perguntas, mas depois a Bíblia diz que eles, os mais velhos, os rabinos, os mestres ali, ficaram surpresos com as respostas. Mas ele não deu respostas. Ele estava ouvindo e fazendo perguntas. Eles deviam ter perguntado de volta. Por que você acha isso, jovem? Qual a sua opinião sobre isso? Quando ele respondeu, eles ficaram surpresos. Ficaram surpreendidos. Essa é a abordagem de alguém que está crescendo. Mas não chegou totalmente lá. A postura foi essa, olha isso. Deus estava satisfeito com seu filho? No próximo verso, depois de seus pais voltarem para Jerusalém, sua mãe disse, te procurávamos. E ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Foi a primeira palavra ministerial pronunciada por Jesus, com 12 anos. Suas últimas palavras ministeriais foram na cruz, falando da vida terrena, não depois da ressurreição. Sua última palavra foi consumado. Ok? O que foi consumado? O que foi consumado? Os negócios do Pai. Ele veio salvar todos nós. O próximo verso diz, e crescia Jesus. Olha isso. Não diz isso. O próximo verso diz, e desceu com eles e lhes era sujeito. O que é estar sujeito? Essa criança, com 12 anos de idade, era mais sábia que José e Maria. Mais sábio que os rabinos no seu tempo. Se ele prestasse uma prova, diriam, o seu filho, não sei como dizer, mas ele é uma criança especial. Mas mesmo ele sendo sábio, com 12 anos, ele estava sujeito a eles. Por quê? Porque sempre tem um teste. Quando alguém é promovido, o teste é sempre a humildade. Eu ensinei o meu filho de 12 anos, alguns dias atrás, eu disse o seguinte, você vê isso toda vez que você vê alguém caindo, certo? Muito antes da queda, Salomão, na sua sabedoria, disse que tem orgulho. Antes de você ver respeito e honra na sua frente, a pessoa é honrada,
Antes disso acontecer, existe humildade. Antes da honra tem humildade. Orgulho vem primeiro, antes da queda. Primeiro orgulho, depois a queda, com certeza. Temos que ter cuidado, especialmente quando você está sendo honrado ou promovido. Aprenda a dizer, eu ensinei para o meu filho, sabe? Aprenda a dizer pela graça de Deus. É uma jornada com os meninos, eles dizem, fui eu. Mas depois ele se lembra, foi pela graça. Eu acho que ele fala da boca para fora isso. Um dia ele vai receber a revelação. É tudo pela graça. Quando eu digo que é pela graça, é pela graça. Ok? Você está entendendo? Ok. Então, qual é a necessidade de ensinar? De pregar? Por quê? Ele diz assim, depois de falar tendes a unção e sabeis tudo, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. É como se dissesse, sabe de uma coisa? Precisa de uma voz clara, uma palavra clara. É aí que vem o ensino. Muitas vezes o meu ensinamento confirma o que você já tem no seu coração. Você está procurando uma resposta de Deus, está orando por algo, e aí eu prego algo, às vezes nem é o que eu quero falar, eu me desvio do que estou compartilhando, mas acabo falando e você fala, isso é para mim. Confirma o que você já tem no seu coração. Você ainda precisa do ensino. Eu chamo o ensino de ferrovia. A unção interior é como a locomotiva. Sem a ferrovia, a locomotiva ficaria sem direção. Como o Liverpool jogando, eles estão em todos os lugares, até o último jogo. Fico tão desapontado. Então, ter poder sem um trilho é perigoso. Ter um trilho sem poder, para que serve? Não vai a lugar nenhum. Você precisa da unção interna e do poder para confirmar. O poder da palavra de Deus confirmando. A palavra escrita geralmente vem do ensino e da pregação. Vocês entendem? Meu Deus, é apenas a introdução. Temos que fazer um retiro. Retiro de 3 dias. Ensino da palavra, amém? Glória a Deus. Vamos fazer o retiro aqui. Traga o seu saco de dormir. Então, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis. Eu não prego para vocês porque vocês não sabem, mas porque vocês sabem. Mas não sabem que sabem dentro. Então estou dizendo para você o que o seu interior está dizendo. E você sabe que é verdade porque confirma o que está no seu interior. Entenda que o que ele falou é que deve confirmar o que você tem no seu interior, não na sua cabeça, ok? Alguém diz, isso não é lógico, mas eu vou além do seu intelecto. Deus não projetou para você governar sua vida por sua cabeça, mas pelo Espírito. Certo? Sua cabeça é sua serva. Não faça dela seu chefe. Ela vai te governar. Ok, então, vamos lá. Glória a Deus. Agora estou começando a pregar. Ok, de qualquer forma. Voltando ao Espírito do Senhor. Olha isso. Os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de sabedoria e inteligência. Muitas vezes, os dons do Espírito Santo se manifestam, na verdade, no reino. Olha aqui para mim. Existem 9 dons do Espírito Santo. 3 para falar algo. 3 para fazer algo. Poderoso, sobrenatural. Os últimos 3 para saber algo. Para saber, para dizer e para fazer. Ok, para saber. É o da palavra de sabedoria. Geralmente tem a ver com o futuro. Ok? O dom da palavra do conhecimento. Tem alguém aqui que está tendo um problema. É o que eu faço. É um exemplo da palavra do conhecimento. O dom do discernimento dos espíritos. Você pode sentir a presença de anjos, mas também sente a presença de demônios. Ok? Dons de saber algo. Os próximos 3 dons. Vimos os dons de saber algo, que é o dom de sabedoria e revelação se manifestando. Os próximos são os dons de dizer algo. De dar uma palavra. Quais são? O dom de línguas, interpretação de línguas e o dom de, acabei de mencionar, o dom de profecia. Certo? Profecia.
E os outros 3 para fazer algo. São dons de feitos milagrosos, além da sua habilidade normal. Quais são? Os dons de cura, operação de milagres e o dom da fé. O dom da fé tem que operar para que todos os outros operem. Uma coisa é dizer para alguém, pule agora, mas a pessoa não tem uma das pernas. Então, você deve saber que sabe, que sabe, que sabe. Ok? Então, eu queria mostrar para vocês quais são os dons. A propósito, qual a manifestação dos dons de poder? É o de conselho e fortaleza. Você lembra que a Bíblia diz que Sansão não tinha nada em suas mãos, exceto uma queixada de jumento, e 1000 filisteus vieram contra ele. E ele pegou a queixada do jumento e o Espírito Santo veio sobre ele, poderosamente. Poderosamente. O Espírito se manifestou como poder, não precisava de sabedoria. Precisava do Espírito de poder. Entendeu? Está me entendendo até aqui? Eu vou te mostrar as 2 orações de Paulo que devemos fazer por nós mesmos todos os dias. Porque são inspiradas pelo Espírito. E eram orações boas para Paulo naquela época, e são orações que servem para nós também. São orações do Espírito, você pode orar por você mesmo. A primeira está no capítulo 1 de Efésios. E a oração foi essa: lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito. Você tem o Espírito Santo? Sim. Mas eu quero que o Espírito Santo se manifeste em você, na sua vida, como o Espírito de sabedoria e revelação. É o Espírito de sabedoria. Nós vemos isso na vida de José. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado a todo mundo. Ele descia sobre profetas, sacerdotes e reis. Mas às vezes, e nós vemos isso na Bíblia, ele descia sobre indivíduos que tinham algo de significativo, como José, que não era um rei. Olha isso. Ele era um escravo, um servo. Então, o faraó daquela época, quando ele era escravo, teve um sonho. E ele teve um sonho sobre 7 vacas. Eram 7 vacas que saíram do rio Nilo. E a Bíblia diz que as vacas eram formosas à vista e gordas de carne. Eu li aquilo e disse, gordura é bom. Certo? Formosas e gordas. Então, de repente, vieram outras 7 vacas e diz assim, magras. Diz que eram feias à vista e magras de carne. Magra é ruim. Alguém me disse, pastor, você está magro. Quando pensei nessa passagem, vi que não era um elogio. Falei para minha esposa, eu quero ser gordo. Quero ser gordo de novo, eu era gordo. Então, 7 vacas formosas e gordas e 7 vacas feias e magras. E a Bíblia diz que as magras comeram as vacas gordas. As feias e magras comeram as gordas. E o sonho acabou. Parte 2. Teve outro sonho. E o sonho dessa vez foi sobre espigas de trigo. E de um mesmo pé brotavam 7 espigas. Você sabia que um pé de trigo, sabe quantas espigas tem? 5. No máximo 5. Mas para ter 7 espigas cheias e boas, significa o quê? Que vai ser uma colheita extraordinária. E tinha 7, ele viu 7 pés de trigo, tendo 7 pés com 7 espigas. Na verdade, um pé com 7 espigas. E do outro lado, esse é o lado positivo, vamos para o negativo. Outras 7 espigas miúdas e queimadas. Amém? Não olhe em volta. Ah, pastor, eu queria dizer que meu marido... Não. Foque na palavra. Chame o que você quer à existência. Diga que a sua cabeça é cheia e boa. Tem muita gente tocando na cabeça agora. Ok? E essas espigas, as miúdas, comeram.
as boas. Mas ficaram iguais depois. Até as vacas continuaram magras e feias, muito feias. Então Faraó sabia que era um sonho sobrenatural e ninguém sabia interpretar o sonho. E trouxeram esse rapaz porque ele interpretou o sonho do copeiro enquanto estava na prisão, interpretou o sonho dele e também o sonho do padeiro. Um foi uma mensagem de morte, o outro de salvação. Amém? É como Jesus na cruz. Foi uma mensagem de morte e de salvação para aquele que estava na cruz. De qualquer forma, então, ele foi convocado à corte. Tudo isso para te mostrar o espírito de sabedoria e revelação. E disse, ouvi que pode interpretar, olha a humildade antes da honra. Ele disse, isso não está em mim. Não está em mim, Deus dará. Vamos ler aqui. Ele disse assim, e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele interpretou o sonho das vacas e o sonho das espigas, que seriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome. As 7 vacas gordas eram 7 anos de abundância e as 7 vacas magras eram 7 anos de fome. Ou seja, 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. Foi aí que o sonho terminou. O resto foi extra. Foi sabedoria de Deus. O extra vemos aqui. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte. Nós costumávamos fazer isso na nossa igreja. Guardávamos uma parte para abençoar os outros. 20%. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Depende em que ponto você se encontra. Deus vai te guiar, mas pode tirar sabedoria daqui. José disse, guarde 20%. Não coma tudo. Durante a fartura, guarde 20%. Quando os 7 anos de fome vierem, todos vão ter comida. Também seus irmãos, você conhece a história. Mas o que aconteceu no final? Faraó disse, acharíamos um varão como esse em quem haja o Espírito de Deus... Continuando, e Faraó disse, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e clamavam diante dele, ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Assim vai ser com você, quando você operar assim no seu local de trabalho. Em seu ministério. Amém? A honra veio, mas ele sabia que essa honra não era por seus próprios esforços, mas pela sabedoria que vinha de Deus. Deus dá sabedoria, como Daniel, ele dá a resposta. Você me entende até aqui? Quer manifestação de sabedoria na sua vida? Então faça essa oração todos os dias, Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. É o conhecimento do Espírito. Não tem apenas a revelação da importância de vir à igreja ou a importância da palavra de Deus, ou apenas fique ocupado com as redes sociais nesse mundo, mas faça essa oração. Faça essa oração. Diga, Deus me dê o espírito de sabedoria e revelação. E de repente, a revelação aparece. Que besteira é essa que eu estou fazendo? Essas pessoas também não têm resposta. Falam, mas sem resposta. E de repente, uau, a resposta estava aqui. E é uma certeza, não é apenas um talvez. Deus não lida com talvez ou quem sabe. Deus lida com certeza, certamente. Amém, amém. Em verdade vos digo. Uau! A revelação vem. Você não pode dar revelação. Eu não posso dar revelação. Mas oro para você receber o espírito de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Essa expressão aqui usa a palavra fotaizo. Os olhos, os seus olhos, tem uma certa tradução que fala os olhos do seu coração. Quer dizer o quê? Que você vê a resposta. No caso de José, ele estava lá e ele viu a resposta. Ele viu o significado das vacas. Ele viu a solução, ele viu. Seu chefe está procurando alguém que consiga ver. Seu cliente está procurando alguém para lidar que consiga ver, que também consiga ver o futuro.
Amém? Muitas vezes é o espírito da profecia. Você vê o futuro dos seus filhos e diz, é só um pensamento. Não, é a linguagem do Espírito Santo, visões e sonhos. É assim que se manifesta. Então, temos fortaleza. Vocês que estão trabalhando duro, indo todo dia para a academia, treinando, correndo, até ficar magro, como eu. E não é porque eu corro. Só preciso comer mais. Você quer o espírito de fortaleza? Essa é a próxima oração em Efésios. No capítulo 3, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Escute, quando o seu homem interior fica cheio de poder, não é apenas um auto-incentivo. Você sabia que é um efeito no seu corpo? A Bíblia diz: o espírito do homem aliviará sua enfermidade. O espírito acelera o seu corpo. Quando o espírito de poder vem, é isso que aconteceu com Sansão. Sansão não era um profeta ou rei, mas o espírito veio sobre ele, porque ele foi o juiz designado para Israel naquela época, para libertá-los. Você me entende? Tempo acabou? Tenho que terminar. Estava apenas começando. Tenho muito mais para compartilhar. Você foi abençoado? Dê louvor a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Essas duas orações você pode fazer todos os dias. Todo dia. Não é apenas dizer, eu tomo posse, não preciso mais orar. Não é esse tipo de oração. É uma oração contínua. Paulo fazia essa oração continuamente. Que o espírito de sabedoria e revelação se manifeste na sua vida. Olhos fechados nesse lugar. Amigo, se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo, tudo isso que aprendemos é para permanecermos em Cristo. Amém? E quando você está fora dele, não existe vida, não existe luz, não existe amor lá fora. Ele veio porque ele te ama. Ele morreu pelos seus pecados. E ele ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação. Se esse é você e você diz, pastor, eu quero que Cristo seja a minha vida. Eu quero que Jesus Cristo seja a minha vida eterna. Quero que Ele seja a minha sabedoria, a minha força e minha saúde. Quero que Jesus seja o meu Salvador. Que se o meu coração parar de bater, eu sei que eu vou para o céu. Porque Jesus Cristo é meu Salvador. E eu quero que Ele seja o meu Senhor. Se esse é você, faça essa oração comigo agora. Está pronto? Diga após mim, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te peço. Me conceda, Pai, a salvação plena que vem por Jesus. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, tu ressuscitaste dos mortos para a minha justificação. Todos os meus pecados foram perdoados. Todas as doenças curadas. Obrigado, Pai. De agora em diante, eu nunca mais andarei sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, já que você não vai mais andar sozinho, você sabe para que time torcer. Está na sua oração de salvação. Ok, então fique de pé. Levante suas mãos nesse lugar e onde você estiver assistindo agora. Eu oro por você em nome de Jesus. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Que os olhos do seu entendimento sejam iluminados para que você saiba, para que você veja o que Deus quer que você veja ao longo dessa semana. E que Deus fortaleça cada um de vocês com poder no seu homem interior. Com toda perseverança, com toda paciência, para que você se destaque até no seu caráter moral ao longo dessa semana.
em nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga amém. Deus te abençoe. Nos vemos em breve.